Antônio Carlos agora estará falando para vocês, tá? Sobre o jiu-jitsu infantil, né? A parte toda de como fazer uma anamnese. Ele vai explicar para vocês uma parte bem interessante daquilo que ele não abordou no curso passado, tá? E que agora ele vai estar abordando com a gente nesse módulo 2. Pimenta, tá por aí? Tô aqui. Muito bem. Isso aí. Bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Pimenta, mais uma vez, é fundamental você estar aí com a gente, é muito bacana. Eu acho que você tem muito a contribuir para o jiu-jitsu infantil, para o nosso curso. Muito obrigado a sua participação mais uma vez, né? Tamo junto. Valeu, garoto. Obrigado, mestre. Então, pessoal, boa tarde para todo mundo. A gente vai falar um pouco hoje sobre, né, a anamnese no jiu-jitsu, né, no jiu-jitsu infantil. Para que serve, né, essa anamnese, tá? A anamnese, na verdade, nada mais é do que uma simples pesquisa, né, que você vai fazer diante dos seus alunos, tá? Então, pensem no seguinte: toda vez que você vai ao médico, você vai a um psicólogo, ou mesmo na escola de educação infantil, normalmente é feita uma pesquisa, né? É feita uma pesquisa com algumas perguntas, e aí, assim, vão tratando diversas situações, né? Nome, quem é o responsável, né? A gente vai destrinchar um pouco sobre isso. Então, a anamnese, na verdade, é uma pesquisa, né? É uma pesquisa que você vai fazer daquele aluno para exatamente, em cima dessa pesquisa, você conseguir se basear para o processo de ensino-aprendizagem desse aluno. Então, você vai trabalhar, vai ver quais são as deficiências que essa criança possa ter, né? As habilidades que essa criança possa ter. Então, você consegue trabalhar em cima disso. E aí, sim, você ofertar um jiu-jitsu, né? Uma aula de boa qualidade para esse público, tá? É... E, né, para que serve essa anamnese para um aluno novo, né? Exatamente porque a gente não conhece esse aluno, né? A gente não sabe o histórico desse aluno, a gente não sabe quem é ele. Então é importante que a gente saiba exatamente através dessa pesquisa, através dessa anamnese, a gente conheça, né, esse aluno no início. Óbvio que esse aluno ficando mais tempo com a gente, né, mais tempo com vocês, vamos conhecê-lo mais a fundo, conhecer algumas situações e tudo mais. Mas nesse primeiro momento, a gente precisa ter uma base, né? Uma pequena base, exatamente para que a gente consiga ofertar sempre o melhor serviço e também para que a gente fique resguardado de alguma situação que possa acontecer, né? Situações, às vezes, que a criança, né, que os familiares ainda não identificaram algum tipo de situação, né, algum tipo de transtorno, algum tipo de déficit, alguma coisa do gênero, né? É importante também, como função educacional nossa, tá? Como das funções nossas educacionais, né? A gente tem a questão de sempre bater, né? Que a educação faz parte somente da escola, não. Na verdade, a educação é da família e tem os outros coadjuvantes que vão ajudar nesse processo, né, educacional, como a escola, como, né, a parte esportiva e algumas outras situações. Então, como também é parte integrante desse pilar, né, educacional, é importante também a gente ter essa observação, né, em cima da criança, exatamente para evitar maiores problemas para a gente lá na frente. Tá? Passa aí, Cássio, por favor. Beleza. E aí a gente trouxe um modelo bem básico, né? E aí cada um vai adequar de acordo com o seu modelo, né? Com a sua realidade, né? Com a sua forma de observar essas pessoas. Esse é o modelo que eu tirei, né? De uma anamnese de educação infantil, né? Para a escola. E aí a gente suprimiu algumas questões aqui exatamente para que a gente possa trabalhar em cima do jiu-jitsu, porque eram coisas bem específicas para a escola, né? Para a área educacional. Então, não iria agregar muito aqui para a gente, tá?
Primeira coisa são os dados familiares, né? Questão de responsáveis, nome do pai, nome da mãe. Quem busca, isso é importante, principalmente num mundo que a gente tem aí extremamente perigoso, né? Que a gente às vezes tem aí questões a gente vive em cidades perigosas, né? Mesmo cidades às vezes pequenas, são cidades perigosas, assim, acontece casos de sequestro, de alguma outra coisa, e até mesmo também para evitar problemas, às vezes, que já existem problemas familiares, né? Por exemplo, questão de separação, né? Separação de casal. Então, isso pode também ter uma questão aí, e é importante a gente sempre saber, né? Quem é que traz, porque às vezes quem traz é um, quem busca é outro. Então, é importante ter essas situações, né? Exatamente para qualquer pessoa diferente dessa situação, a gente não entregar a criança. Porque a criança, quando ela nos é deixada no tatame, ela passa a ser nossa responsabilidade, até a entrega dela para o seu responsável. Então, quando nós entregamos para alguém que não está no escrito ali, designado a buscar essa criança, a gente também tem uma parcela de responsabilidade, tá? Então, a gente também tem que prestar muita atenção nessas situações, tá? Quem toma as decisões pelo aluno, a quem que recorrer, né? Quando a gente fala em questão de decisões pelo aluno, é muita questão, por exemplo, de exames de faixas, competições que possam ocorrer, às vezes competições internas, né, da escola, é, dias específicos, né, como a gente abordou no outro curso, né, a questão de dia da família, né, essas coisas. Então, quem é que toma a decisão, né? Porque às vezes pode ter uma questão de algum custo, né, a questão às vezes de aumento mesmo da própria mensalidade, essas coisas. Então, recorrer a quem? Diretamente a quem? Porque às vezes a gente passa o informativo para a pessoa que vai buscar, mas essa informação se perde no meio do caminho, essa informação fica perdida. E aí, quando acontece algo do gênero, eu não fui avisado, mas a gente entregou uma circular, né? Mas tipo, a pessoa às vezes vem aqui, só deixa e vai embora e tudo mais. Então, né, é importante ter essas situações, tá? Passa aí, por favor. Beleza. Quando a gente traz para a questão da escolaridade, né, aí tem 5 perguntas aqui que vão nortear, né? Foi notada alguma dificuldade na fala, aprendizagem? O aluno foi avaliado por algum profissional? Faz algum acompanhamento, né? Tem apoio profissional? Coisas que interessam e não interessam ao aluno e atividades extras realizadas, tá? Vamos destrinchar todas elas aqui. Foi notada alguma dificuldade na fala, aprendizagem? Isso é importante ter anotado, por quê? Porque às vezes o pai ele sabe que a criança tem alguma coisa, ele sabe que a criança já está diagnosticada com alguma situação, mas ele acha que se ele abordar tal situação, chegar para você e falar, isso pode gerar um problema, né? Você pode falar assim, vai dar um tratamento, mesmo integração daquela criança numa turma regular, né? Na onde onde as crianças não tenham nenhum tipo de problema. E também serve para que a gente possa controlar, para que a gente possa controlar também essas próprias crianças, né? Porque a gente sabe que criança é um público que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Por conta de provavelmente a psicóloga vai abordar bem melhor isso do que eu, mas a gente tem a questão, às vezes, de traumas, né? Algumas questões de déficits aí que pode ocorrer desde a infância, né? E isso perdurar ao longo da vida. Então, é importante que a gente tenha um determinado cuidado com isso. Então, isso é importante, né? Porque às vezes vai gerar uma brincadeira, a criança não vai falar com você, vai falar com o pai, e aí o pai vai reportar para você, né? Mas às vezes o pai já vai reportar para você, não vai reportar numa situação agradável, numa coisa assim de posso falar contigo, já vai chegar com o pé na porta. Então é importante a gente ter um pouco desse cuidado aí, tá? É, caso tenha alguma questão dessa, né? Se foi notado alguma dificuldade, se já tem. Se ele já foi avaliado por algum profissional. Isso é importante por quê? Para a gente ter um parecer de como aquela criança está evoluindo, né? Porque, assim, provavelmente todos aqui já receberam alunos
oriundos de determinados segmentos, né? Então, por exemplo, porque a terapeuta indicou a criança a fazer um esporte e aí uma luta e, né, por conta de disciplina, né, por conta de alguns valores, e foi lá no jiu-jitsu, né? Então é importante a gente saber se tem essa avaliação, de fato, tá? Isso é de suma importância. Se faz algum tipo de acompanhamento, né? Se tem apoio profissional, exatamente por quê? Porque normalmente alguns locais têm o acompanhamento próximo. Então, às vezes, a próprio local vai pedir um parecer seu, né? Um breve relato, né, de como está sendo o desenvolvimento daquela criança ali, porque isso, juntando com toda a anamnese que a profissional já tenha feito, isso vai mostrar o grau de evolução daquela criança, né? Se a criança realmente está evoluindo, se ela estagnou, se ela está regredindo, essas situações todas, tá? Coisas que interessam e não interessam ao aluno. Isso é muito mais para a gente saber um pouco mais de informação, né? Ter mais ali uma questão mesmo, de repente, da gente, no momento ali, né, de distração, quando chega para a gente, de repente, puxar um assunto com a criança, né? De repente a criança gosta muito de futebol, aí você chega e fala sobre, faz alguma brincadeira, às vezes a criança não gosta de futebol, e aí você fala e a criança fica te olhando com cara assim. Então, é importante a gente saber ter um pouquinho dessa, né, para a gente conhecê-lo um pouco melhor, tá? E atividades extras realizadas. Isso é bacana da gente saber. Por quê? Porque às vezes o pai, ele entope a criança de atividade. Taca a criança de atividade o dia inteiro. A criança sai da escola ao 12h30, dali ela vai para o curso de inglês, depois ela vai para o curso de informática, depois ela vai para não sei aonde, e a criança chega extenuada, totalmente cansada na aula de jiu-jitsu. E aí você vai, né, perguntar, pô, e aí, fulano? Tá cansado hoje? O que foi? Ah, porque eu já fiz o curso de inglês, fiz o curso de informática, né? Então, para que isso? Até mesmo para que a gente não faça, a gente pode cobrar, mas que a gente também tenha um cuidado na cobrança dessa criança. Por quê? Porque às vezes em casa ela já vai ter a cobrança, já vai ter a cobrança do curso de inglês, vai ter a cobrança da escola, vai ter a cobrança da informática, vai ter a cobrança da natação, do que ela fizer, e aí ela quer um lugar que às vezes é um lugar que vai aliviar para ela também. E aí acabar naquela questão dela desanimar e acabar desistindo, né, de continuar no jiu-jitsu, tá? Pode passar aí, por favor. Tá. Aspectos perceptivos e emocionais, tá? Apresenta alguma atividade para enxergar ou ouvir? Isso também, né? Vai na questão, muito da questão do pai saber disso, né? Do pai nos orientar com relação a isso. Por quê? A gente trabalha com todos os sentidos, né? A gente vai trabalhar com tato, a gente trabalha com a questão sensorial, né? Questão de visão, audição, questão de respiração, a gente trabalha com tudo. E aí, se essa criança, às vezes, tem alguma deficiência, né? Tem alguma debilidade em algo, né? Enxergar, ouvir, é importante a gente saber exatamente por quê. Porque tem locais, às vezes, que, por exemplo, quando eu trabalho com um público diversificado, né, e aí, às vezes, vem, né, às vezes está muito cheia a sala, né, não a sala de aula de jiu-jitsu, mas a sala de aula, e eu tenho que usar o microfone. E já aconteceu o caso, por exemplo, da menina não ter informado para mim que tinha um problema auditivo, né? Eu comecei a usar o microfone, a garota teve uma dor de cabeça surreal, surreal, e aí eu tive que parar, né? Veio um outro colega que veio conversar comigo, mas isso não teve materiais, não veio falando nada que tinha alguém com um problema auditivo que não podia usar o microfone, né? Então a gente precisa saber disso por quê? Porque às vezes tem locais que são locais às vezes muito barulhentos, né? Isso atrapalha, às vezes pode usar músicas, né? Vai depender muito dos estímulos que vocês utilizam. Pode usar músicas, tem locais às vezes que usam apitos, né, para coordenar, então é importante saber isso, porque um apito,
numa pessoa que às vezes já usa algum tipo de aparelho auditivo, pô, aquilo ali fica ensurdecedor, né? Então, para a criança, aquilo ali vira uma coisa de louco. Então, é importante ter um pouco de cuidado nessas situações, tá? E enxergar também, né? Porque como a gente utiliza muito essa questão de cores, né? O que está sendo passado para vocês, a questão de ensinar as cores, né? As cores, questão de respeito e tudo mais, utilizando bem essa parte lúdica relacionada às cores, é importante essa questão da visão. Porque, por exemplo, se a criança é daltônica, ela tem uma limitação de cores, né? Ela vai ter uma limitação. E aí você vai ver assim, por que ela só enxerga o vermelho e o verde, por exemplo, e não enxerga o amarelo? Né? Tem alguma coisa de errado. Mas se você já sabe isso, você vai trabalhar de uma outra forma com essa criança. Você já vai saber que essa criança tem um determinado uma deficiência, né? E aí, a partir disso, você vai conseguir fazer um bom trabalho com ela, que é, às vezes, muito essa expectativa que vem de fora para dentro, né? Que fala assim, ó, mano, indicaram fazer jiu-jitsu, tá aqui, né? E quando não tem uma triagem, quando você não conversa, às vezes, com o pai, ou o pai simplesmente só empurra, ó, tá aqui, tá aí, toma, se vira. E você não tem o mínimo contato, isso pode gerar um problema. Isso pode dar um problema grande, né? E aí pode gerar, às vezes, um pequeno conflito dentro da turma, né? Como eu disse anteriormente, criança brinca, tem muito essa questão mesmo de inocência, né? De não, às vezes, não é na maldade, mas aí vai falar, pô, lá, só não tá vendo aqui não, cara, que não sei o quê. Aí começam as brincadeiras, e às vezes a criança já tem isso, isso pode elevar a um outro patamar, tá? E aspectos emocionais, né? Essa parte é importante, tá? Bem importante. Se ele é tranquilo, ansioso, seguro, alegre, queixoso, tolerante, por que isso? Porque imagina, ele vai trabalhar com coletivo, né? Ele vai trabalhar numa turma, às vezes, com 10, 15 crianças, né? Ou até mais, dependendo do público, né? E aí, se é uma criança, às vezes, que é muito agitada, muito agitada, e às vezes a criança não tem nada, não tem hiperatividade, não tem déficit de atenção, não tem nada. Só é agitada porque ela tem vitalidade, tem saúde, saúde em excesso, graças a Deus. Então, é isso. E aí ela corre para um lado, corre para o outro, corre para o outro, né? Então você tem que saber, opa, peraí, essa criança já é agitadinha, calma aí, né? Quando o pai vem e fala assim, não, ele é muito triste, ele fica às vezes, né, no cantinho dele, ele é muito tímido, ele quase não tem contato com as pessoas, só fala muito com adulto, né? Essas situações, não, senão ele fica igual toda hora perguntando, ei, que horas vai ser? Que todo mundo tem uma criança assim, né? E aí, que horas já acaba? Que horas vai ser brincadeira? Que horas vai ser brincadeira? Que horas que a gente vai brincar? E aí, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora? Gente, isso é normal, tá? Mas é importante a gente ter, porque existem graus nessa situação, né? Então, tem crianças, às vezes, já são identificadas como ansiosos, né? E aí já é uma outra situação. Exatamente, um Bernardo da vida, né? Então, já fica naquela coisa toda. Então, é importante a gente ter o cuidado ao tratar essa criança, né? Ao tratar principalmente nesses aspectos emotivos, emocionais, né? Hoje a gente tem uma sociedade que é uma sociedade que vive muito doente, né? Tem muitos transtornos, né? Tem muitas fobias e muitas situações. Então, e muitos, né, começaram às vezes com gatilhos quando crianças, né? E se tivéssemos de repente tido algum tipo de pesquisa anterior nisso, de repente poderíamos encontrar educadores, né, educadores físicos, educadores de escola, que nos ajudassem a trabalhar um pouco isso, né? E aí, de repente, teríamos uma sociedade menos doente nesse sentido, nesse aspecto de saúde emocional, né, de saúde mental. Então, as crianças de hoje, elas já vêm, às vezes, muitas já vêm oriundas com N problemas, né, com diversos problemas. Então, é importante que nós saibamos quais são os problemas dessas crianças, né? Nós saibamos quais são as questões que essas crianças carregam consigo, né? E a partir disso, a gente conseguir trabalhar em cima disso e melhorar, né? Porque é aquilo, se a gente consegue melhorar todo
o sentido dessa criança, né, conseguimos ser mais um pilar educacional e um pilar que realmente traga motivação e traga, diminua as situações que ela já carrega de fora, o nosso trabalho vai estar sendo bem feito, tá? Então é importante que todos façam essa pesquisa. Não precisa ser desses moldes, né? Não há necessidade, às vezes, de fazer nesse molde. Pode ser uma coisa mais simples, né? Cássio, tem mais um slide? Tem, beleza. E aí a gente, só para fechar a minha linha de raciocínio, essa questão da anamnese é importante vocês terem, né? E também muito para vocês manterem um contato com eles, né? Terem os contatos. Uma coisa que é importante também é colocar telefones, e-mails, WhatsApp, essas coisas todas, né? Contato da criança, né? Contato de emergência, né? Porque às vezes quem busca, quem traz, mas o contato de emergência às vezes é a avó, né? Porque é a avó que fica em casa. Então, se acontece alguma coisa, tem que, né, o contato de emergência, porque é o mais próximo e tudo mais. Então, também é uma coisa que vocês podem colocar na anamnese de vocês, tá? Sociabilidade, né? Se faz amigos com facilidade, prefere estar em grupo ou sozinho, baixa tolerância à frustração, ajuda os colegas quando necessário, se possui rede de contatos virtual, né? Teoricamente, né, na última pergunta, teoricamente, as redes sociais, né, grande parte delas são a partir dos 18 anos. Né? Algumas eu acho que tem 13, a partir dos 13 anos, com algumas restrições de conteúdo e algumas coisas assim. Né? Então, teoricamente, eles não têm. Né? Mas é um ponto importante também a ser avaliado, tá? Que é essa questão de rede de contato virtual. Hoje está tendo muito problema também de pedofilia, essas coisas todas. Então, também serve para que a gente consiga também alertar essas próprias crianças, né, em algumas situações dessas, tá? Se faz amigos com facilidade, se prefere estar em grupo ou sozinho. Normalmente, quando a pessoa já fez aquela triagem anterior, sabendo se ela tem algum tipo de problema, algum transtorno emocional, provavelmente isso vai puxar, né? Se é uma pessoa muito tímida, ela vai normalmente, às vezes, preferir aquela coisa de... Vocês provavelmente já tiveram também aquelas crianças que já chegam e já falam com todo mundo, né? Já chegam e já se joga, né? A criançada já se joga e aí vai, apresenta todo mundo, né? Quem é esse aqui, quem é esse aqui. Agora tem um que chega e fica lá no cantinho dele, né? Sentadinho lá no cantinho dele, você tem que começar a puxá-lo, começar a trazer um pouco essa criança para você, e aí depois de você levar essa criança para o grupo, né? Então é importante ter essa situação, tá? Baixa tolerância à frustração. Por que essa pergunta, né? A gente sabe que criança é muito competitiva, né? Criança tem muito desse negócio de ganhar e perder. Se perde, às vezes chora e tudo mais, né? Então, por que isso? Porque dependendo da tua turma, você não vai botar nenhum tipo de competição. Simples assim. Por quê? Porque se bota dois grupos, e um grupo, você tem uma turma que às vezes eles estão acostumados com algum tipo de situação, e aí dois grupos, aí um grupo perde, vai dar problema. Isso dá problema. Então você vai passar, às vezes, brincadeiras que não tenham competição, que não tenham vencedor, que eu, particularmente, acho certo, que não haja nenhum tipo de vencedor, né? Mas isso aí vai de cada um, né? Vai da vivência e da prática de cada um. Então isso pode gerar um problema grande na tua turma, né? Às vezes rivalidades bobas, besteira, né? Que às vezes a gente acha que criança não tem, mas às vezes tem, tá? Às vezes pode ocorrer. Isso vai depender muito do feeling de vocês, né? Do como vocês observam a turma, né? Através de uma triagem. Por isso que é importante sempre ter mais alguém, né, com você, ou mais alguns dando aula com vocês, porque às vezes passa algumas situações que podem passar despercebido de vocês, mas às vezes com algum colega, né, ministrando a aula contigo, essa outra pessoa viu, ó, viu que fulano, como é que fulano foi? Ali, ó, a gente tem que, né, chegar e tudo mais, ó, fulaninho ali, ó, eu não percebi, mas fulano percebeu, tá? Então, prestar um pouco de atenção nesse sentido, né? E se ajuda os colegas quando necessário.
E aí isso aí você vai ver de acordo com as aulas, né? Particularmente, se ajuda os colegas, vai vir muito aquela questão, às vezes, de uma criança que tem uma vivência, às vezes, com irmãos, né? Uma criança, às vezes, criada sozinha. Então, você vai ter todas essas situações, tá? Tem mais algum slide, ou Cassim? Pimenta, fechou. Beleza. Então, só vou responder aqui a pergunta do Rosinaldo, que ele perguntou aqui: em que momento podemos fazer essa anamnese? Na aula experimental, introdutória, em outro momento, né? Essa anamnese, na verdade, é uma anamnese assim, na hora que o aluno ele for se inscrever, tá? Por que isso? E é importante, às vezes, dependendo da situação, você fazer isso na aula experimental, tá? Exatamente para você conseguir trabalhar o mínimo, assim, uma anamnese mais elaborada quando a criança for se inscrever. Mas uma pré-anamnese quando o pai for questionar sobre a aula experimental, né? Para saber se às vezes a criança tem alguma questão ali, né? Se teve alguma indicação de psicólogo, né? Se foi o psicólogo que indicou a colocá-lo na luta, se tem algum tipo de lesão, alguma situação assim, exatamente para você preparar a tua aula inaugural, né, a sua aula experimental, em cima disso, para exatamente ganhar esse aluno, né, conquistar esse aluno, e aí depois você faz aquela anamnese que aí você vai, né, dar para o pai vai preencher essa coisa toda, aí você vai ter um contato maior, um convívio maior, tá?